Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 9 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar juntos a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 17. Revesti-vos de toda ternura, bondade, humildade. Distingui-vos pela caridade, laço de união perfeita. A palavra de hoje é muito prática e concreta, e não será difícil escolher um propósito. Podemos ler e reler esse trecho para fazê-lo entrar em nós. O pivô de tudo é: a palavra de Cristo habite copiosamente em vós. A vivência concreta e constante da palavra faz nascer a ternura, a bondade, a humildade, o amor, o perdão. A vivência da palavra mantém vivo Cristo em nós e nos dá uma vida cheia de alegria e agradecimento. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje temos a alegria de continuar a nossa meditação sobre a carta aos Colossenses, que de forma simples e profunda alicerça a nossa vida. Se Cristo habita em nós, se aceitarmos Jesus como Senhor da nossa vida, se Ele se tornar o nosso Mestre, então tudo muda. O mal passa para trás e o bem jorra do nosso coração e do nosso comportamento exterior. Revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Como seria bom ter o tempo de nos debruçar sobre cada um desses aspectos. São Paulo nos oferece uma cachoeira de verdades que não conseguimos abraçar por inteiro, mas mesmo que conseguíssemos praticar só uma delas, a nossa vida mudaria e a santidade nos preencheria. Antes de mais nada, precisa que nos lembremos tudo o que falamos nesses dias. Essas atitudes de que São Paulo fala não são uma filosofia e nem um esforço nervoso, mas um dom do Espírito para quem se abre. Precisará, sem dúvida, da nossa parte, do nosso sim, da nossa boa vontade, do nosso esforço sereno, mas o alicerce de tudo é a graça que recebemos com o batismo, é a presença de Jesus em nós. Somos um corpo, cuja cabeça é Cristo.
É natural e espontâneo nos amar como os membros do corpo que se amam. Amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição, diz São Paulo. Que a paz de Cristo reine em vossos corações. É claro que a base desse amor é dar a vida um pelo outro. São Paulo fala do amor que é uma atitude de amor, uma atitude de ajudar o irmão. O que é maravilhoso é o fato que Jesus em nós nos capacita. São Paulo conhecia muito bem os problemas do viver em comunidade e lutava com todas as suas forças para que todos aprendessem a viver a família, viver o amor que Deus nos trouxe com o seu nascimento em Belém. A família que vive o amor é um cantinho do céu, um cantinho do paraíso. A comunidade que vive o amor já é paraíso nessa terra. Mas como é difícil isso? O grande problema é sempre que nós buscamos ser amados mais do que amar. Exigimos que os outros nos compreendam, mas somos intransigentes e duros com quem está perto de nós. Queremos que os outros nos perdoem quando erramos, até achamos que não é tão grave o que fazemos, mas quando os outros pisam no nosso calo sem querer, salve-se quem puder. Esse é o câncer que destrói a vida familiar e comunitária. Qualquer relacionamento fica em pé somente se nos decidimos a amar, se formos decididos no amor, com extrema radicalidade e determinação, sem nada exigir. Qualquer pingo de exigência mina o amor de uma tal forma que faz desmoronar todo o edifício. É uma dinamite contra o amor, a exigência. Como uma mosca que cai na sopa e estraga o prato inteiro, assim é um sentimento de exigência na família, na comunidade. O oxigênio do amor é a gratuidade. Sem gratuidade, o amor sufoca em poucos minutos e se torna pura exploração recíproca. Devemos prestar muita atenção porque a nossa mente é hábil em elaborar desculpas. Sempre há um motivo lógico para mandar o nosso irmão tomar banho, mas a verdade é que sempre elaboramos desculpas para camuflar o nosso egoísmo. Reflita um pouco. O que significa eleitos de Deus, santos e amados? Revesti-vos com sentimentos de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. É isso que você vive na sua família? São esses os sentimentos que você vive na sua fraternidade, na sua casa de acolhida? O que devemos mudar para que a nossa casa se torne uma casa de Deus, para que a nossa família seja um paraíso? Afirma São Paulo: sede agradecidos, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós,
do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Parece que São Paulo previa as nossas dificuldades e necessidades. Antes de mais nada, ele indica como remédio a palavra de Cristo, com toda a riqueza. Nada há de melhor para vencer os pensamentos fixos e as paranoias, as tristezas da vida, do que pegar os evangelhos e ler o que Jesus fazia e dizia. A palavra de Deus tem a extraordinária capacidade de recriar o nosso interior. Tem o poder de nos trazer de volta para a realidade, uma realidade bela, rica, cheia de Deus. Depois, São Paulo nos convida a viver agradecidos, a dar graças sempre em toda circunstância, nos aconselha a viver cantando, do fundo do nosso coração, cantar a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa é uma experiência que podemos fazer todos, mesmo não sendo muito afinado. É suficiente cantar bem baixinho, ou melhor, cantar com o coração, cantar um hino, um salmo, algo que nos coloque em comunhão com Deus e nos ajude a agradecer a Deus em todo momento. Agradecê-lo pela sua presença em nós, agradecê-lo pela sua salvação, por toda a alegria e esperança que colocou em nós, agradecê-lo porque Ele tem na mão o leme da nossa vida e faz com que tudo concorra ao bem daqueles que o amam. Tente hoje viver cantando e orando com o teu coração, mais que com a tua boca, e você verá como esse exercício te colocará em comunhão com Deus. Descobriremos que até as coisas dolorosas que Deus permite na nossa vida concorrem ao nosso bem, se amarmos a Deus. Por isso que não devemos cansar de agradecer um só momento. Com esses sentimentos no coração, irmãos, vamos agora ouvir mais uma vez a palavra que a liturgia hoje nos apresenta. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus Pai. Podemos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e falam ao nosso coração.
Chegamos agora ao nosso propósito, que não será difícil escolher diante de uma palavra tão clara e concreta. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Vivei agradecidos. Paz e alegria a todos. Em toda circunstância, dai graças ao Senhor. Paz e alegria a todos. Tão longe busquei, mas não te encontrei. E tu estavas aqui, tão perto de mim, não reconheci. Tantas vezes bateste a porta, eu não abri. Tantas vezes chamaste meu nome, não atendi. Tantas vezes buscaste a mim. Tu me amavas, eu não entendi. Diz-me o que é o amor, mostra-me o que é o amor. Onde tu estás, amor? Qual é o teu segredo? Eu te esperava ver, mas não sabia que teu rosto estava gravado em mim, tão dentro em mim. Como então pode ser que alguém grande assim possa em mim viver, conhecer melhor do que eu minhas dores, sorrisos, tudo que é meu. Tantas vezes eu bati a porta e abriste a mim. Tantas vezes disseste o meu nome, estavas ali. És verdade, és caminho, és resposta. Ninguém mais poderia me amar assim. Diz-me o que é o amor, mostra-me o que é o amor. Onde tu estás, amor? Qual é o teu segredo? Eu te esperava ver, mas não sabia
Mostra-me o que é o amor. Onde tu estás, amor? Qual é o teu segredo? Eu te esperava ver, mas não sabia